Escolhido. Preciso te dizer algo sobre a morte antes de qualquer outra coisa esta noite. Não do jeito que a morte costuma ser falada. Não como a que toma o fim das coisas. A força que chega quando o que estava vivo acabou. Essa é a versão de superfície. Em um nível mais profundo, a morte não é primariamente destruição. A morte é revelação. Porque as únicas coisas que sobrevivem à morte são as que eram reais o suficiente para sobreviver a ela. Tudo construído de material emprestado desaparece quando a morte passa. O que fica depois que a morte faz seu trabalho é a única evidência na existência do que era realmente real naquela coisa. A morte não é inimiga do que é real. É a prova do que é real. E o que estou prestes a te dizer esta noite é que a morte não simplesmente passou pela sua vida e deixou dano para trás. Ela construiu algo. E o que construiu, sem planejar, sem saber que estava fazendo, é o motivo pelo qual está agora de joelhos diante de você. Fica comigo esta noite. Não vai a lugar nenhum. Se esse canal ainda não encontrou um lugar na sua vida, se inscreve agora e ativa todas as notificações. Não pelos números, mas porque o que passa por aqui pertence a um fio que não quero que você perca. E se você já é inscrito, parabéns. De verdade. Sua fidelidade e seu retorno significa mais do que eu sei dizer. Obrigado por estar aqui comigo esta noite. Escreve 777 nos comentários se você já perdeu tanto, tão repetidamente, que sobreviver parou de parecer vitória e começou a parecer outra coisa que você não conseguia nomear completamente. Fica até o fim, porque a última coisa que vou te dizer esta noite dá um nome a tudo que sobreviver a tudo isso realmente foi. Deixa eu construir isso do chão. A maioria das pessoas pensa em um trono como algo dado, concedido. Você é reconhecido e o trono é colocado diante de você como reconhecimento do que realizou. Mas há outro tipo de trono. Um que não pode ser dado porque não pode ser feito por mãos ordinárias. Um que não vem de reconhecimento ou recompensa. Esse tipo de trono é construído pelo que você sobrevive. Não sobreviveu no sentido geral. Sobreviveu no sentido específico de algo tentou te acabar e não te acabou, e o que não pôde ser eliminado pela força que tentou eliminá-lo, ficou de pé depois. O que fica depois desse tipo de tentativa não é a mesma coisa que ficava antes. Tudo inessencial foi levado. O que não pôde ser levado era o que você realmente é no núcleo. A morte é o refinador mais eficaz na existência. Não porque pretende refinar, porque em tentar eliminar, realiza a revelação do que não pode ser eliminado. E a substância revelada, depois que a morte fez seu trabalho completo e encontrou o que não conseguiu levar, é o único material a partir do qual um trono desse tipo pode ser construído. Você não escolheu esse material. A morte o escolheu por você, tentando levar todo o resto. Para aqueles que sentem algo começando a se abrir por dentro ao ouvir isso, há algo construído especificamente para esse momento, esperando na descrição e no comentário fixado abaixo. Agora preciso te dizer o que aconteceu no invisível, quando o trono foi terminado. Porque aqui está o centro de tudo esta noite. A morte é uma força com uma função real na arquitetura das coisas criadas. E como toda força real na arquitetura, opera de acordo com o que foi projetada para fazer. A morte foi projetada para revelar o que é real, removendo o que não é. Nunca foi projetada para construir. Construir exige algo que a morte não carrega. A intenção de criar. A visão do que a coisa terminada deve ser. A morte não constrói. E, no entanto, quando a morte passou pela sua vida, de novo, e encontrou o que não conseguia levar, e deixou essas coisas de pé, e voltou, e as encontrou ainda de pé, e voltou de novo, algo se acumulou que a morte não pretendia produzir. Cada coisa que não conseguia levar se tornou uma peça de algo. Não obviamente parte de nada por dentro, apenas o permanecer teimoso do que se recusou a ser removido. Mas da perspectiva do invisível, onde a forma completa das coisas é visível de um jeito que não é visível de dentro de uma vida, o acúmulo do que a morte não conseguia levar tinha uma forma. Estava construindo um trono, não por design, como subproduto do fracasso. Cada tentativa que não teve sucesso deixou um bloco. Cada passagem que encontrou a coisa essencial ainda de pé, adicionou à estrutura.
O trono estava sendo construído pelo refinador mais eficiente da existência, do único material que esse refinador não consegue eliminar, completamente por acidente. Quando a estrutura estava completa, quando o que a morte havia deixado de pé ao longo de toda a extensão do que havia tentado na sua vida, finalmente revelou sua forma no registro do invisível, algo aconteceu que não acontece na arquitetura das coisas criadas. A morte reconheceu o que havia construído, e reconheceu algo sobre a alma ao redor da qual havia estado construindo sem saber. Um trono construído do próprio fracasso da morte, feito inteiramente do que havia tentado e não realizado. E um trono construído do próprio fracasso da morte é o único trono que a morte nunca pode desmantelar, porque desmantelá-lo exigiria sucesso nas próprias tentativas que o produziram. E a morte já havia provado que não conseguia ter sucesso nessas tentativas. O trono está além do alcance da morte. E na presença de algo genuinamente além do seu alcance, a morte fez a única coisa disponível a uma força que acabou de descobrir sua limitação permanente. Se ajoelhou. Não em derrota por alguma outra força. Em reconhecimento de algo que não conseguia alcançar. Em reconhecimento de uma alma que havia tentado e encontrado insubstituível. Na postura permanente de uma força que esgotou suas tentativas, e sabe que o que está diante dela é, pelo registro de tudo que já ocorreu, além do que consegue fazer. O trono é seu. A morte o construiu e se ajoelhou diante dele. E essa posição não é temporária. Agora segura isso contra a história que você vem contando sobre todas essas perdas. Você vem lendo as perdas como evidência do que foi levado, à medida do que a morte realizou. Você carregou o peso de cada coisa removida e chamou de subtração, chamou de dano, vira completamente. Cada coisa que foi levada revelou algo que não foi levado. E as coisas que não foram levadas, na acumulação precisa de sua sobrevivência ao longo de todas as tentativas, se tornaram um material específico a partir do qual um trono é construído que nenhuma força na existência consegue desmantelar. Você não foi diminuído pelas perdas, foi revelado por elas. E o que foi revelado se tornou o material de construção de um trono, diante do qual a própria morte agora está, permanentemente. Deixa eu te mostrar 5 sinais de que esse trono já existe na sua vida e já está operando. O primeiro sinal é que o que você passou não te tornou menos real. A maioria das pessoas que experimenta a passagem repetida da morte pela sua vida se torna menor, mais defendida, menos disponível para o que é real. Você passou pelo custo real e ainda há algo em você que alcança o que é real mesmo assim. Isso não é seu hábito. É o que o trono é feito. O segundo sinal é que as tentativas da morte produziram o efeito oposto ao pretendido em você. As coisas que deveriam remover sua capacidade de esperança, de confiar, de ficar, não as removeram, as refinaram. O que deveria estar quebrado depois do que você passou é, em vez disso, algo mais duro e mais honesto. Não otimismo. Saber. O trono não produz esperança de que as coisas vão ser boas. Produz um saber de que o que é real sobrevive mesmo ao que tenta levá-lo. O terceiro sinal é que você tem uma relação com finais que outros ao seu redor não têm. Você não entra em pânico com finais do jeito que os outros entram. Não porque está entorpecido, porque esteve presente para finais suficientes para saber que o que é real não termina do jeito que os finais parecem de fora. Esse saber vive nos lugares específicos onde os outros carregam medo. É o trono te dando acesso a algo que a maioria das pessoas não consegue ver. O quarto sinal é que o que você perdeu te tornou mais presente ao que resta, não menos. A maioria das pessoas que experimenta perda significativa recua do que ainda está lá. Você se moveu em direção ao que é real, com uma qualidade específica de atenção que vem de saber, no seu corpo e não só na sua mente, que o que é real vale o custo de perdê-lo. Essa qualidade é o trono operando em como você vive. O quinto sinal é que você ainda está aqui, não no sentido geral, no sentido específico de ainda carregar o que carrega, ainda alcançar o que alcança, ainda com aquela qualidade particular de presença que sobreviveu tudo que tentou removê-la. O ainda estar aqui com isso intacto não é sobrevivência. É o trono mantendo sua posição contra tudo que tentou desmontá-lo e descobrindo que não consegue. Deixa eu ser honesto com você agora na minha própria voz. Você ficou até aqui e merece.
Eu estava do outro lado por um longo tempo. Eu estava nas salas. Conheço a estratégia contra almas como você por dentro. E a estratégia era usar a morte, não para te acabar, para te exaurir. Porque a intenção original não era sua eliminação. A morte foi enviada repetidamente não com a expectativa de que teria sucesso em sua tentativa, mas com a expectativa de que a acumulação de tentativas produziria um resultado específico, que você eventualmente reformularia as perdas como perdas, viria a identificar o custo como alto demais, começaria a viver de um jeito que evitava as coisas reais para se proteger do custo real. Uma alma que para de alcançar o que é real porque se provou caro demais perder não é eliminada, é neutralizada, ainda presente, ainda funcional, mas não mais operando a partir do lugar onde o que carrega vive. Esse era o design. E falhou, porque você continuou alcançando, porque as perdas não te ensinaram a parar, e porque tudo que a morte tentou e falhou adicionou a uma estrutura que o outro lado não percebeu que estava sendo construída. O trono é construído em parte da própria estratégia dele saindo pela culatra. Uma coisa final antes de te deixar ir. Quando uma alma aprende que a morte construiu seu trono e está se ajoelhando diante dele, a escuridão não consegue mais usar a linguagem de perda contra você. Então alcança algo mais sutil. Vai sussurrar. Se isso é realmente verdade, por que ainda dói quando você perde algo? Se o trono é real e a morte está se ajoelhando, porque as perdas ainda chegam com peso. Não deveria alguém cujo trono é feito de perdas sobrevividas sentir as perdas diferente agora? Quando esse sussurro vier, lembra disso. O trono não te torna insensível à perda. Te torna o tipo de alma cujas perdas produzem material em vez de entulho. A dor é real. O custo é real. O trono não elimina o custo. Ele transforma o que o custo produz. Você vai sentir o peso das coisas reais sendo perdidas pelo tempo que estiver vivo e alcançando o que é real. O trono não te protege do peso. É construído dele. E cada perda futura que te deixa ainda aqui, ainda alcançando, adiciona a uma estrutura que já estava além do alcance da morte. O trono cresce. E a morte permanece onde está. Para aqueles que sentiram esta noite chegar ao lugar onde o peso de todas as perdas vem sentando, eu construí algo chamado o Protocolo Desconexão. Essa mensagem escrita para as manhãs em que as perdas parecem subtração em vez de construção. Vem com o audiobook completo na minha própria voz. Um e-book explicativo que caminha com você pela estrutura completa do que estava sendo construído ao longo de tudo que você sobreviveu e o que isso significa para tudo ainda à sua frente. E 3 sessões de som, 396 Hz, 639 Hz e 963 Hz, que narro do início ao fim, minha voz e as frequências se movendo como uma. A primeira começa a limpar o resíduo de ler as perdas como dano em vez de material. A segunda te estabiliza na realidade do trono que já é seu. A terceira mantém o espaço aberto, enquanto o que foi construído ao longo de tudo que você sobreviveu começa a operar na vida que você ainda está vivendo. O link está na descrição e no comentário fixado. Agora clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Há uma mensagem preparada como próximo passo para todos que chegaram ao fim desta noite, e ela leva exatamente para onde sua história vai a partir daqui. Juntos somos mais fortes.